Olá, olá a todos os amigos do canal Demis e Ana, Mundo Secreto, para mais um boletim galáctico. Aqui na minha cidade, um calor escaldante, vou confessar para vocês, é realmente um calor incrível, sensação térmica aqui para mais de 40 graus. Mas, nesse calor que está nesse dia, as notícias também estão no mesmo ritmo, também estão bastante quentes, para lá de quentes, eu diria. Hoje, meus amigos, ontem, para ser mais preciso, a Helena noticiou na National News a respeito da vitória dos Nego Mac, que nós iremos tratar essa noite, aonde eles simplesmente esmagaram as forças dos Sicars que estavam cercando Estemis 4. Então estavam sitiando Estemis 4, teve uma evacuação em massa da população, e a Federação Galáctica de Mundos, juntamente com os Nego Mac, deram um chapéu nos Sicars. E os Nego Mac fizeram churrasquinho de reptilianos. Em 1 hora, segundo a Helena Danã, eles liquidaram os Sicars. Como nós sabemos, os Nego Mac são verdadeiras máquinas de batalha. E eles são citados, inclusive, no livro russo das raças alienígenas. Então, além da Helena Danã, existe outra fonte, que é do livro russo das raças alienígenas, que fala a respeito dos Nego Mac, que são verdadeiras tanques de guerra, verdadeiras máquinas de batalha, e os Sicars acabaram foram vítimas do seu próprio veneno, porque eles sempre enganam. Quem acompanha o canal sabe muito bem que a Federação Galáctica de Mundos tem um protocolo de negociação, então eles nunca pulam essa parte, a priori, eles sempre vão negociar, eles vão recorrer à diplomacia. Só que eles enganaram os Sicars deliberadamente, porque os Sicars simplesmente não cumprem os acordos. Eles simplesmente, o que eles falam não vale nada. Então a palavra de Sicar vale menos do que uma nota de R$3. Eles nunca cumprem com a sua palavra. E o próprio príncipe príncipe Eia ou Enk, ele falou, foi uma atitude totalmente correta. Então os Sicars, eles simplesmente tomaram do seu próprio veneno. Então eles nunca cumprem os acordos, eles violam todos os acordos, e a Federação Galáctica de Mundos aprontou essa armadilha para os Sicars, dizendo, não, nós vamos negociar, e de forma furtiva, repentina, surpresa, os Nego Mac atacaram os Sicars, e os Sicars não estavam esperando por isso, porque eles sabem disso, que é de longa data, a Federação Galáctica de Mundos sempre cumpre o que fala, só que a Federação Galáctica de Mundos, dessa vez, mudou o protocolo. Eles não cumpriram esse protocolo. Simplesmente, eles abriram uma exceção. E isto foi determinante para o triunfo, para a vitória dos Nego Mac, que simplesmente liquidaram os Sicars. Então foi algo realmente fascinante. Além da vitória dos Nego Mac, em Estemis 1, no quadrante estelar próximo ao nosso, a gente também vai falar de Kali Yuga, que é um portal, um super portal, que se abriu ontem, dia 15, onde o nosso planeta está alinhado ao centro da galáxia. Então, a partir de ontem, o nosso planeta Terra está perfeitamente alinhado com o centro da galáxia, ou seja, com o Sol central da nossa galáxia local. Então, é um momento adequado, oportuno, para que nós possamos cocriar. Então, se você quer cocriar coisas novas, coisas boas, quer cocriar um futuro brilhante e a libertação da humanidade, eis a oportunidade. Então, esse imenso portal se abriu ontem, inclusive com o post do Dan Willis, que já foi entrevistado neste mesmo canal, e vocês podem fazer isso, podem amplificar isso, potencializar esse poder, utilizando cristais, um cristal de quartzo transparente, branco, e nós vamos recordar esta informação também. Vamos recapitular esta informação, porque eu vi algumas pessoas perguntando como que se faz isso, a gente já tratou disso, mas faz muito tempo, eu acho que mais de um ano. Essa live já tem mais de um ano, com certeza. Eu acho que 1 ano e meio, talvez foi um ano retrasado. No final do ano retrasado, não foi nem em 2023, foi em 2022. Então já é um tanto antiga. Então eu acredito que seja necessário recapitular esta informação. Existe uma narrativa que está sendo criada agora, meus amigos, que é nítido, é notório, que todos os seres extraterrestres são interdimensionais. Isto não é verdade, e isto está cumprindo uma agenda. E a gente vai entender o porquê que eles estão tentando empurrar de todas as maneiras
esta ideia, esta narrativa, que todos os seres extraterrestres, sem exceção, são seres multidimensionais ou hiperdimensionais. Porque eles querem dar uma conotação que todos os seres extraterrestres, todas as entidades não humanas, são anjos e demônios. Tá? Daqui a pouco a gente vai comentar, dar mais detalhes a respeito. Então, eles simplesmente desconsideram que existam, aliás, existem amplas informações que corroboram com isso, que existem sim seres extraterrestres totalmente físicos. Muito bem. E documentos, inclusive documentos classificados, Majestic 12, que fala a respeito disso, que confirma, que ratifica esta informação. Os senhores de Davos se reuniram, estão no desespero absoluto. Eu vou tentar dar uma prévia para vocês hoje, que é o que se trata, é o teor, é o bojo da informação, do conteúdo do Benjamin Funfort, que nós vamos repassar para vocês na íntegra neste próximo sábado. Uma informação realmente fantástica. Então, os senhores do mundo, antigos senhores do mundo que estão agora em total desespero, se reuniram na sua reunião anual, lá na Suíça, lá em Genebra, na Suíça, numa grande festança. A gente vai ver detalhes a respeito dessa festança, muita extravagância, para não usar outra palavra. Tem um informante lá que mostrou o que está rolando lá em Davos. Então é bastante pertinente. A janela de transição de Kali Yuga é na segunda-feira, dia 15. Este é um alinhamento da Terra com o centro galáctico da nossa galáxia, que cria uma janela que proporciona uma oportunidade incomparável para o nosso poder co-criativo, coletivo. Imprimir e manifestar uma grande linha do tempo, uma grande linha do tempo positiva com amor em nossa matriz planetária. Este é um evento participativo onde cada um de nós pode contribuir com a sua visão positiva. Estarei compartilhando uma técnica poderosa que minha querida amiga Helena Danan, a emissária da Federação Galáctica de Mundos, e eu aprendemos com Gerhan Eridion, que é irmão de Torran Eridion, que na atualidade está em Marte, num programa, num protocolo de terraformação. Nosso contato fora do planeta sobre como imprimir efetivamente uma visão na matrix planetária. Cada um de vocês pode aumentar isso com o éter, apenas com sua mente, com um copo d'água, porque a água também existem moléculas análogas a dos cristais, ou melhor ainda, um cristal de quartzo. Fantástico, realmente espetacular. Deixa eu até continuar aqui, meus amigos. Isso aqui eu vou deixar para depois. Vou falar um pouquinho sobre este processo aqui. Muito bem. Vamos recordar. Como que se faz isso? Como podemos potencializar, amplificar o poder? Porque vejam só, meus amigos, quando se cria um portal, a energia, o fluxo energético é mais intenso. E essa energia, ela pode ser potencializada para você cocriar e modificar a realidade. Então você pode manipular a matriz do universo, a grade cósmica. Realmente espetacular. A pesquisa mostrou que tudo no universo pode ser individualmente sintonizado energeticamente por um determinado ângulo geométrico. Aliás, o próprio universo é geométrico. Lembre da geometria sagrada. Existe uma pressão muito precisa e específica que você pode ampliar o quartzo, que ativará um nó de compreensão e abrirá a vórtice, ou seja, um portal. A energia produzida pode ser enorme. Esse tipo de operação deve ser conduzida com conhecimento e sabedoria. Bom, é bom salientar aqui. Então, meus amigos, um portal é uma vórtice que se abre, aonde nosso poder de cocriar ele é amplificado. Agora, se você utilizar um cristal de quartzo exatamente como esse que está ilustrado aqui na mão, é multifacetado, transparente, tá aqui nítido, não tenho que discutir, aí as pessoas vão ficar perguntando, mas pode ser colorido? Não, tá aqui, exatamente, um cristal padrão, de quartzo, perfeito, não há dúvida. Vamos continuar aqui. Para carregar seu cristal, segure em sua mão dominante e role-o e gire no sentido horário. Você vai girar no sentido horário, enquanto ao mesmo tempo aperta cada uma das facetas do corpo do cristal. Em pouco tempo, a superfície do cristal começará a ficar um pouco pegajosa, e um som de chiado poderá ser ouvido. Então vai começar a ficar um pouco pegajoso, vai começar a ficar um pouquinho grudento, e você vai começar a ouvir um som de chiado, ok? No sentido horário, você vai girando o cristal próximo aqui das suas narinas, muito bem. Isso indica que uma carga primária piezoelétrica superficial foi acumulada na superfície do cristal. Então a energia foi acumulada. Pitágoras chamou o símbolo de dois triângulos entrelaçados, formando uma estrela de 6 pontas, com um ponto no centro, a estrela da criação. Esse ponto no centro é o ponto central criativo de equilíbrio entre os dois triângulos de polaridade oposta. Assim que a estrutura é de treliça de um cristal de quartzo, feito com geometria sagrada, ou flor sagrada. E como uma respiração, sem pressão longa e lenta, mas uma série de pulsos fortes e agudos.
Isso, controlando a respiração. Se você aplicar uma pressão longa, constante, ela acumulará carga, se tornará um gerador. Se você aplicar pressão rápida e afiadas, estimulará a singularidade e perfurará o holograma. Assim você poderá usar o cristal como uma ferramenta para modificar o holograma. Então o universo é holográfico, isso é um fato, aliás, faz parte da física quântica, e você pode remodelar a estrutura do holograma do universo. É fantástico. Então é uma grande oportunidade. Não perca essa oportunidade. Você vai sentir o ritmo apropriado de pulsação. Tem muitas pessoas que perguntam assim: como eu posso ajudar, como eu posso colaborar para a ascensão? Aqui estou mostrando na prática como você pode fazer isso. Muito bem. Você também pode fazer isso utilizando um copo d'água. É lógico que o cristal é muito melhor, mas é o mesmo processo. Vai usar um copo d'água, um sentido, né? Isso, vai girando no sentido horário, controlando a respiração, da mesma forma. Só que é claro que um cristal de quartzo transparente, branco, multifacetado, é muito melhor. Vai ser muito mais eficiente. Você também pode senti-lo com sua mente, onde está o centro de poder. O seu ser o reconhece, ele pulsa mais rápido que a luz, seu corpo e seu ser reconhecem isso. Eles sentem isso. Então existe uma conexão com o corpo, e você vai sentir um pulso, tá? Um pulso energético. Quando você sente esse pulso, assim como se fosse um pulso mesmo que vem de dentro para fora da Kundalini, subindo nos seus chakras, até o chakra da coroa, é porque isso está se manifestando. Na união sagrada também é da mesma forma, é bem semelhante. Continuando aqui, imagine isso. Um novo mundo bonito e agora realizado no planeta Terra. Todos os elementos dos seres do mal, de Davos, esses maus governantes, todos sombrios, cometeram atrocidades contra a humanidade, foram identificados, levados à justiça, onde não podem mais afetar negativamente os bilhões de vidas na Terra. Nunca mais. Em todo o planeta, grande alegria e celebração para a libertação da Terra dessas forças das trevas. Isso aqui é apenas um exemplo. Então, depois de você sentir esse pulso, fazer esse processo meditativo, sentir a energia do cristal, ou mesmo do copo d'água, um simples copo d'água, porque a água tem os mesmos elementos do cristal, porque a água também é uma forma de cristal, é um tipo de cristal, se manifesta da mesma maneira, você pode potencializar e cocriar e moldar a matriz holográfica do universo. E agora, com esse portal, isto é potencializado. Então, se isso tinha um efeito 1, agora vai ter um efeito 5, 6. Então vai ser multiplicado. Então, esse poder, mediante essas circunstâncias, porque agora o nosso planeta está perfeitamente alinhado ao Sol central da nossa galáxia, tem um poder muito maior. Então, aproveite esta oportunidade. Isso aqui é um recado, uma informação, acredito, uma informação muito útil para vocês aqui do canal Demis Viana Mundo Secreto. Fantástico. Deixa eu retornar a espaçonave. Retornando a espaçonave. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Então é muito simples. É muito simples. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tentei ser o mais didático possível. Não é nada complicado. Não é uma tecnologia complicada. Então, simplesmente você vai girar o cristal ou o copo d'água próximo das suas narinas, você tem que sentir a energia. Então, é bom estar próximo aqui, isso, das suas narinas, para você sentir a energia. Medite, vai girando, sinta a energia. Quando começar a ficar um tanto pegajoso, grudento, e você sentir um pulso energético que vai subindo da sua Kundalini até o seu chakra da coroa, nesse momento você começa a cocriar. Você faz pedidos positivos para o planeta. Mas eu recomendo que vocês façam pedidos com sabedoria. O que é isso? Para a humanidade. Então, não façam pedidos apenas para vocês mesmos. Façam pedidos que realmente possam levar a humanidade à libertação. Coletivo, em pró da humanidade. Ok, meus amigos? Muito bem. Isso aqui é uma informação bem interessante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre geopolítica. Explorando a Declaração Interdimensional dos OVNIs. No último dia 12 de janeiro, presta atenção, bem recente, último dia 12 de janeiro, membros do Congresso dos Estados Unidos foram convocados para um relatório confidencial que levantou questões intrigantes sobre fenômenos anônimos não identificados, os denominados UAPs. Antigamente era OVNI, agora é UAP. Ok. Mas tudo significa a mesma coisa. Durante cerca de 90 minutos, o Thomas Morren, lembra do Thomas Morren, que é inspetor-geral da comunidade de inteligência, aonde é o próprio Tim Bunker, deputado republicano, que faz parte dessa comitiva especial, que teve uma reunião privada com ele, que ele soltou, olha, o Thomas Morren está confirmando, está endossando todas as afirmações do David Grush. Muito bem, é este mesmo. Inspetor-geral da Comunidade de Inteligência, ICIG, liderou a sessão buscando aumentar a transparência em relação ao conhecimento governamental sobre esse enigmático fenômeno. Ao deixar a sessão, o congressista da Flórida foi abordado por jornalistas ansiosos por insights
sobre os programas secretos. Estavam ávidos para obter informações, né, muito curiosos. Como é que será que aconteceu? Estavam se coçando. Programas secretos que envolviam material biológico não humano. Sua resposta permeada por uma ênfase específica trouxe à tona uma perspectiva intrigante. Presta atenção, isso aqui é a Ana Paulina Luna. Ana Paulina Luna também faz parte, né, dessa comissão especial do Congresso dos Estados Unidos que investiga os OVNIs, junto com Tim Bucker. Aliás, é uma iniciativa bipartidária. Mas ambos aqui são do Partido Republicano. Abre aspas. Acho que é extremamente importante que vocês ouçam as palavras específicas que o denunciante David Grush usou. Vejam só o que ela soltou. Então ela deu um spoiler sobre o que rolou nessa reunião. Ele nunca disse extraterrestre. Ele nunca usou, ele não fez menção dessa nomenclatura, extraterrestre ou alienígena. Ele nunca usou esse termo. Ele nunca classificou esses seres assim. Ele disse interdimensional. Fecha aspas. Esclareceu Luna. É Ana Paulina Luna. O termo interdimensional lançou uma luz peculiar sobre a narrativa, levando os repórteres a buscarem uma compreensão mais profunda, questionada sobre o significado exato do termo. A congressista respondeu de maneira enigmática. Presta atenção. Abre aspas. Quando conversei com Crush sobre se os UAPs tinham especificamente uma origem extraterrestre, ele disse que eram interdimensionais e se recusou a usar certos termos. Então, na concepção do David Grush, todos os seres extraterrestres ou entidades não humanas são seres interdimensionais ou multidimensionais. E esta narrativa está criando força. O Jeremy Corbell, George Knapp, também são da mesma opinião. E vejam que eles são influenciadores. O Jacques Vallée também trouxe a hipótese multidimensional. O próprio John de Souza, que já foi entrevistado no canal, também tem esta mesma posição. Interessante. Meus amigos, será que todos esses... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Será que é verdade isso? Que todos os seres extraterrestres são hiperdimensionais? Porque é o seguinte, vamos entender como eles estão conduzindo a narrativa. Eles mudaram a narrativa. Presta atenção, deixa eu voltar a espaçonave. Acompanhem o meu raciocínio. Até pouco tempo, eles estavam conduzindo todo o processo de divulgação, construindo uma narrativa, uma narrativa que era o seguinte. Sim, os OVNIs existem. Aliás, é uma questão de segurança nacional. Isso é um fato. Aliás, eles reconhecem isso publicamente. Só que existem naves acidentadas, sim. Só que nós jamais conseguimos entender, compreender e fazer a tecnologia reversa. Ou seja, desvendar os segredos dessas espaçonaves, dessas tecnologias. Depois, quando a Lei Schumann foi dissolvida, simplesmente essa narrativa caiu junto. Então, quando a Lei Schumann foi reduzida a uma versão limitada, na última hora, aos 45 do segundo tempo, essa narrativa simplesmente caiu junto com a Lei Schumann. Ela simplesmente foi desfeita. Ela acabou, ela perdeu força. Então os escuros, eles queriam o quê? Eles queriam confessar a verdade sobre a existência dos OVNIs, só que eles queriam fugir da responsabilidade. Então nós não tivemos culpa, nós não temos tecnologia, nós estamos escondendo tecnologia de ninguém, porque... Convenhamos aqui, meus amigos, quando a humanidade souber que eles têm camas MedBed, que eles têm máquinas replicadoras e que as pessoas estão sofrendo por falta de energia, sem falar da questão ecológica, por causa de nada, por causa de interesses de elitistas, dos globalistas, a humanidade simplesmente não vai perdoar esses trevosos. Agora eles estão mudando, o discurso é outro, mudaram completamente o discurso. Não, os OVNIs são todos hiperdimensionais. Então nem espaçonave tem. Eles são seres multidimensionais, eles não têm corpos. Como eles não têm corpos, eles viajam no espaço, são consciências que simplesmente viajam no espaço. Eles não estão presos à fisicalidade. Isso é verdade, existem seres assim. A questão é que nem todos os seres extraterrestres, na verdade, uma minoria dos seres extraterrestres são hiperdimensionais. A grande maioria é físico, exatamente como nós. É claro que eles têm vantagens psíquicas, e físicas também, só que eles não deixam de ser físicos. Por que eles estão fazendo isso? Vamos entender. Muito bem. Prestem atenção. Meus amigos, eu vou mostrar aqui para vocês, prestem atenção. Isso aqui é um novo documento, novo entre aspas, de 2017, que foi desclassificado. Isso. Novo documento Majestic revela relações diplomáticas dos Estados Unidos com extraterrestres. Dr. Michael Salla, isso foi post do Dr. Michael Salla no dia 16 de junho de 2017. Em 14 de junho de 2017, foi lançado um novo documento vazado dos Majestic 12. Os Majestic 12, que foi uma comissão especial nomeada pelo presidente Truman, antecessor do Eisenhower, para criar um governo paralelo. Eu nem vou entrar no mérito aqui,
porque os OVNIs entraram na questão de segurança nacional, e como isso envolvia agências de inteligência, e isso também era um incômodo do presidente da República, ele criou uma comissão para lidar com isso. Só que a coisa começou a criar corpo, ou seja, uma grandeza tão grande, dimensões tão grandes, que nem ele mesmo conseguiu controlar mais. Porque, na verdade, as tecnologias terrestres simplesmente ditavam as cartas dentro do complexo industrial dos Estados Unidos, envolvendo várias corporações. Então se tornou um verdadeiro poder paralelo dentro dos Estados Unidos. Muito bem. Que descreve uma variedade de encontros extraterrestres. Inclusive, os Majestic 12 têm níveis de segurança ou de classificação acima do presidente da República, acima de generais. Que descreve uma variedade de encontros extraterrestres relacionados com a humanidade. Esse documento inclui alegações de que a transmissão de rádio pioneira de Nikola Tesla, presta atenção, meus amigos, esse documento é simplesmente extraordinário. As revelações desse documento são simplesmente reveladoras. São muitas revelações. Vai ser muita coisa. Se eu for falar de todo o teor desse documento, eu vou ficar 4, 5 horas. Se vocês quiserem, eu posso destrinchar esse documento. Porque, na verdade, toda a verdade sobre os extraterrestres está sintetizado neste documento. Muito bem. Então ele tem várias informações diferentes. E interessantes. Todas pertinentes. Esse documento fala da classificação dos extraterrestres, como o governo dos Estados Unidos atua com os extraterrestres, fala dos bebês que foram entregues para viverem como humanos na Terra. É muita informação. Muito bem. Fala do caso Roswell, fala de várias quedas diferentes. Muito bem. É informação infinita. É muita informação. É muito revelador. Esse documento inclui alegações de que em transmissões de rádio pioneiras de Nikola Tesla no espaço sideral no final de 1800 alertaram extraterrestres distantes sobre a existência da humanidade. Só que a gente já abordou várias vezes no canal. Não vou aqui me deter nos detalhes. Existem lives inteiras que a gente fez a respeito desse tema. O que os levou a viajar para o nosso planeta? Então, Nikola Tesla, através da sua antena, no seu dispositivo, ele simplesmente chamou os extraterrestres para o nosso planeta. É isso que consta no relatório, documento desclassificado Majestic 12. E mais tarde, o presidente Eisenhower estabeleceu relações diplomáticas completas com esses extraterrestres visitantes em 1954. Que confirma todos os denunciantes, Tratado de Greada, William Cooper, John Lear, a Laura Eisenhower, entre outros. Alguém pode dizer assim, e a veracidade? Como saber da veracidade desse documento? Calma aí, a gente vai chegar lá. Aqui. Atterwad recebeu o documento de uma fonte confiável. Ele imediatamente fez Stanton Friedman dar uma olhada nesses documentos, que é um especialista. Eu nunca vi nada assim. Esta é uma nova informação dos Majestic 12, fecha aspas. E isso também foi endossado e legitimado pelo Dr. Robert Wood. E o Dr. Robert Wood não está de brincadeira. Tá, meus amigos? O Dr. Robert Wood trabalhou em várias corporações aeroespaciais, inclusive ele era patrão do Bill Tompkins. Tá? Da mesma forma, o Dr. Robert Wood, PhD, então não está de brincadeira. Aliás, esse homem é muito cético. Tá? Ele faz uma análise minucioso, com muito critério para dizer isso é autêntico, isso não é autêntico. Então, com o Dr. Robert Wood, não tem disse que disse, tá? Não tem achismo com ele, não. Aqui, do outro importante pesquisador, documentos do Majestic também compartilhou sua visão preliminar em um e-mail dizendo que, presta atenção, abre aspas, selos, marcações, estilo, conteúdo, nomes, parecem genuínos. Então, no parecer aqui do excelentíssimo Dr. Robert Wood, o documento é legítimo. Muito bem. E tem mais. Informações adicionais foram fornecidas à Linda, aqui está a fotinho dela, Malthus, em Files, que significa que existe de fato duas fontes, ambas militares, aposentados, que confirmam a veracidade desse documento. O Walter disponibilizou gratuitamente o documento em seu site. Você acha esse documento na íntegra no site do Dr. Michael Salla, exopolitica.org. Muito bem. O que se segue é uma descrição dos pontos-chave feitos no documento e seu significado. De acordo com a capa dos documentos, são uma informação preliminar, criada pelo Gabinete de Contra-Inteligência da Agência de Inteligência de Defesa em 8 de janeiro de 1989. O título completo do pacote é Avaliação da Situação, Declaração de Posição sobre Objetos Voadores Não Identificados. E aqui está um print para vocês do documento, ou pelo menos do Top Secret, como vocês podem perceber, classificado, agora foi desclassificado, um oficial, aqui um relatório dos Majestic 12. Nesse relatório, meus amigos, eu vou mostrar apenas um ponto só, são múltiplas informações. Tá? Eu vou me deter apenas na questão da classificação dos seres extraterrestres, neste documento. Muito bem. Primeiro, a humanidade fala sobre vários tipos de seres que já vieram e visitaram a Terra, que o governo dos Estados Unidos está a par da existência. Os primeiros são humanoides semelhantes aos da Terra. Olha só, então existem seres extraterrestres físicos semelhantes a nós. Que coisa. Então nem todos são hiperdimensionais. Então essa narrativa é mentirosa. Existem várias variações, mais ou menos como nós. A maioria deles é amigável. E são a maior parte de nossos contatos web. Meus amigos, essa informação aqui não é canalização, tá? Isso aqui é um documento.
um documento desclassificado de 1989, que foi autentificado por vários pesquisadores. Isso aqui é sério, ok? Muito bem. Aqui, amigáveis. A maior parte do nosso contato é entidades biológicas, né? Isso, não humanas. Muito bem. E a maioria tem um alto grau de habilidade psíquica. E todos usam a ciência e engenharia de natureza avançada. Então são seres muito inteligentes, com habilidade psíquica, simplesmente análogos a seres humanos, de carne e osso. Muito bem. E também tem outra categoria. Veja aqui, várias categorias de seres diferentes. B. Pequenos humanoides ou greys. Greys, ou cinzas, assim chamados pelo tom de sua pele. Possuído pela maioria desse tipo, são uma espécie de drone. Como se fossem robôs orgânicos. Eles não são diferentes das formigas ou abelhas operárias. Então tem consciência de colmeia. Tudo isso bate com a informação da Helena Danã. Eles estão principalmente sob o controle psíquico dos humanoides semelhantes aos da Terra, que os criaram como animais de estimação, ou uma espécie de escravo. Se os greys estivessem sob controle benigno, eles são inofensivos. São robôs orgânicos. Muito bem. Essa é a opinião também do Emery Smith. Terceira categoria de seres. EBs, entidades biológicas não humanas, não humanoides. Ou seja, com características nada parecidas com os humanos. Totalmente diferentes. Totalmente antagônicas. Aqui. Esses são os reptilianos. Estou falando do documento, tá? Informação do documento. Muito bem. Esses são em várias classes, vêm do mundo onde a morfologia dominante tomou um rumo evolutivo diferente. Muitos desses são perigosos. Perigosos. Não por intenções hostis organizadas, mas porque tais criaturas não consideram a vida humana como sagrada. Para eles, vida humana não vale nada. Está se referindo aos reptilianos. Até agora, o contato foi mínimo, com apenas poucos encontros infelizes. Palavras do relatório. Não estou acrescentando nada. Então, muito bem. Estou sendo fiel ao texto. Aí enfim, chegamos a entidades transmórficas, que seriam os seres hiperdimensionais. Olha só. De todas as formas de entidades biológicas não humanas, estudadas até agora, pela operação Majestic, essas são as mais difíceis de entender, ou mesmo de escrever. Essencialmente, tais entidades não são seres ou criaturas. Elas existem em alguma dimensão ou plano. Prestem atenção nessa descrição desse documento. Existem em alguma dimensão ou plano, ou seja, não em nosso espaço-tempo. Então eles não estão presos à fisicalidade. E não estão presos ao tempo e ao espaço. Interessante isso. Eles podem ficar aqui no presente, passado e no futuro. Para eles tudo acontece ao mesmo tempo. Interessante. Em essência, essas entidades são compostas de energia pura da mente, consciências vivas, puras. Outros apps dizem que elas são capazes de assumir qualquer forma física que canalizem em sua energia como matéria. Então, segundo esse documento, alguns outros seres alienígenas afirmaram que esses seres podem assumir qualquer forma. Pode forma de cachorro, pode assumir forma de cachorro, de gato, de baleia, de um ser humano, exatamente como você e eu. Eles não estão presos à fisicalidade, nem ao espaço e nem ao tempo, e não têm limitações. São seres quase como divinos, como anjos. Anjos, interessante. Vamos continuar aqui. O Gerald Light, alguém pode dizer assim, mas isso é só informação do documento, quero mais. Então vou mostrar mais, calma aí, aqui. Gerald Light, você é cético? Tudo bem, é o seu direito, vamos continuar aqui. Vamos lá, aqui. Gerald Light. Gerald Light que foi um médium, que foi o denunciante dos encontros do Eisenhower com entidades alienígenas no ano de 1954. Também conhecido com o pseudônimo de Dr. Kappa. Então Gerald Light também era conhecido como Dr. Kappa. Era um ocultista americano, presta atenção, ocultista americano, comumente conhecido por sua carta de 1954, apresentada abaixo sobre sua suposta turnê de 2 dias na base de Muroc, na Força Aérea dos Estados Unidos, agora Edwards, na qual ele relatou ter testemunhado 5 tipos distintos de naves. Olha que interessante. 5 tipos distintos de naves, e cada nave com uma entidade biológica diferente, ou seja, uma raça alienígena diferente. Nave diferente, raça diferente. Muito bem. De naves que estavam sendo estudadas e manipuladas por oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, com assistência e permissão de uma raça de seres interdimensionais. Então, quem comandava todos esses seres extraterrestres era uma raça de seres interdimensionais, segundo o Gerald Light. O Gerald Light denominou esses seres como eterianos, fecha aspas. E alegou ainda que então o presidente Eisenhower também havia interagido com esses seres. Impressionante. Lembrando que o Eisenhower recebeu 2 delegações de seres extraterrestres. Em 1954, positivos. E na sequência, os representantes de Nebo, onde ele foi forçado pelos Majestic 12 a assinar um acordo com eles. Um contrato. Um contrato infeliz. Muito infeliz, por sinal. Mais informações. FBI. WikiLeaks divulga um documento secreto que prova a existência de seres extraterrestres e seres de outras dimensões. Então, um documento do FBI que também confirma que no ano de 1947 foi identificado, olha só, um documento do FBI que foi liberado no ano de 2011. Meus amigos, fala de seres hiperdimensionais.
que podem aparecer como gigantes translúcidos. Interessante, podem se manifestar. Muito interessante. Seres interdimensionais são seres como o Conselho dos Nove. Então, o Conselho dos Nove são seres interdimensionais que não estão presos ao espaço-tempo. Aliás, segundo a Helena Danã, esses seres são os seres mais próximos da fonte criadora. É exatamente isso. E no livro da Phyllis Schleimer, O Único Planeta da Escolha, Andrija Puharich viveu a vida inteira tentando entrar em contato com esses seres. Até que achou a Phyllis Schleimer. Primeiro ele contatou o Zé Arigó, aqui do Brasil, médium brasileiro que recebia o Dr. Fritz. Ele achava que ele tinha o potencial de receber o Conselho dos Nove. Como ele acabou falecendo, desencarnando, aí ele foi para o plano B. Ele teve que recorrer ao plano B e foi atrás da Phyllis Schleimer para ter contato com o Conselho dos Nove. Quem controla a Federação Galáctica de Mundos, meus amigos? Entendeu? Confederação, que está acima. Quem está acima da Federação? A Confederação. E quem está acima da Confederação? O Conselho dos Nove. Acima do Conselho dos Nove, apenas a fonte criadora. Só isso. Então esses seres sabem tudo, conhecem tudo, não estão presos ao espaço-tempo. E são eles que informam a Confederação, e a Confederação informa a Federação. Então nada escapa dos olhos do Conselho dos Nove. Muito bem. Que não depende de espaçonaves físicas para se locomoverem, podendo assumir a forma que desejarem. E isto confirma o documento Majestic 12. Eles podem assumir qualquer forma. E não depende da fisicalidade para existirem, podendo atuar em várias dimensões e densidades físicas diferentes. O que é isso? Eles podem atuar em vários mundos paralelos, e também em várias densidades físicas diferentes. Quarta densidade, quinta densidade, onde as moléculas se comportam de forma diferente. Segundo o Alex, olha, quando ele esteve na nave dos Andromedanos, na quinta densidade, então é na mesma dimensão. Ele estava na terceira dimensão, na quinta densidade. Ok? Se fosse outra dimensão, meus amigos, a constelação de Andrômeda não poderia ser vista no telescópio. Tá? Se as Pleiades estivessem num mundo paralelo ou numa outra dimensão, você não veria um telescópio. Tá? Então eles estão na mesma dimensão física que nós. A diferença é que eles estão numa densidade física diferente. Uma densidade superior, mais refinada, mais tênue. Muito bem. O Alex Kohler, ele fala, quando ele estava na nave dos Andromedanos, tudo, ele não via nada. Ele não conseguia enxergar os seres. Ele simplesmente via luzes passando e vozes desconexas no seu ouvido. Você já viu luzes passando para tudo que é lado, mas ele não conseguia identificar o que era. Aí deram um mecanismo para ele, um dispositivo, aonde ele adaptou a terceira densidade, que nós nos encontramos, com a quinta densidade, aí deu um clear. Aí ele conseguiu ver tudo ver tudo, né, bem nítido. Tudo em HD, tudo bonitinho. Ele conseguiu identificar todas as formas. Não estando presos e limitados ao tempo e ao espaço. A narrativa que está sendo construída hoje, meus amigos, onde todos os seres de fora do planeta são interdimensionais, é associar esses seres com anjos e demônios. Estão entendendo agora? Eles estão querendo dizer, estão querendo construir a narrativa que todos os seres são anjos e demônios. Há pouco eu mostrei uma matéria para vocês do Pentágono sugerindo, mas faz um certo tempo, que os extraterrestres são anjos e demônios. Podendo observar isso com o incidente do shopping da Flórida, nos Estados Unidos, onde apareceram o quê? Seres das sombras. Associando esses seres ao quê? A demônios. E tem muitos religiosos já dizendo isso, porque é um prato cheio para as religiões. Isso é uma forma, meus amigos, de desvirtuar a revelação e a divulgação dos seres extraterrestres. E também com o incidente envolvendo seres das sombras na aldeia na Índia. E agora parece que na Paraíba, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Estão aparecendo seres das sombras também aqui no Brasil. Lembrando que o projeto Brubi, para quem não sabe, tá aqui a fotinho, o livro do Sérgio Monas, jornalista canadense falecido na década de 90, onde ele fez essa denúncia do projeto Brubi da NASA. Então ele é um denunciante. E muitas pessoas que falam, tudo que é nave. Não. O principal propósito, prestem atenção, por isso que é importante estudar. O principal propósito do projeto Brubi poderia ser efetivado para iludir a humanidade com retorno messiânico. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Sérgio Monas, denunciante do projeto Brubi, para enganar a humanidade com uma segunda, por exemplo, vinda de Jesus. Uma ilusão, um holograma. Estou entendendo agora? Divino, segundo a denúncia de Sérgio Monas de Quebec, Canadá. Então eles poderiam iludir a humanidade com a chegada de um Messias. Poderia ser Jesus, Buda, junto com Jesus, Buda, mestres ascensos, quem sabe? Para agradar todo mundo. Entenderam, meus amigos? Para impor um governo a nível... Vocês estão entendendo, né? Exatamente isso. Para enganar toda a humanidade. Porque é o seguinte, o Sérgio Monas... Deixa eu voltar aqui, meus amigos. Porque é importante vocês estudarem e ficarem inteirados das coisas. Olha só, o Sérgio Monas, ele falou de duas possibilidades. Ele disse que o projeto Brubi poderia ser utilizado para criar uma invasão fake alienígena,
Mas ele também mostrou uma segunda hipótese. Mas também poderia ser utilizado para criar uma contrafação da segunda vinda de Jesus à Terra. Por isso, vocês estão entendendo agora? Por isso que eles estão criando essa narrativa que todos os seres extraterrestres são interdimensionais. Porque um ser interdimensional, ele encaixa perfeitamente como sendo um anjo e demônio, segundo a nossa concepção. Não tem corpo, presta atenção. Não está preso ao espaço-tempo, pode assumir a forma que quiser. Inclusive, os demonologistas do Vaticano, eles falam que os demônios podem assumir qualquer forma. E os seres interdimensionais fazem exatamente isso. E outra, eles não precisam de espaçonaves. Eles podem viajar da Terra para a Lua, para Marte, para Saturno, sem usar qualquer tipo de veículo. Ou seja, não tem matéria, podem assumir a matéria. Meus amigos, isso encaixa perfeitamente na narrativa de anjos e demônios. É isso que eles estão fazendo. E as pessoas não estão percebendo. Impressionante. Impressionante. Em 3 de novembro de 2021, Helena Danã acordou com o Tal White, presta atenção, que ela já conhecia em seu quarto. O Tal White colocou a ponta de seu dedo verde brilhante na testa de Helena e ela foi empurrada para dentro de um poderoso vórtice, um portal, uma vórtice. Uma névoa cintilante de luz se materializou à sua frente. Era branca, apalescente e continha brilhos prateados e dourados. Ela sentiu várias presenças, e então uma voz suave e masculina ressoou dentro de sua cabeça, com um leve efeito de eco. Olha que interessante. Nós somos os 9. Como se os 9 estivessem falando todos ao mesmo tempo. Como se fosse um som de eco. Fantástico. Um ser assumindo a aparência de um extraterrestre, alto, semelhante a um pau-tal, parecido com esses seres que está aqui na foto, aproximou-se mais de Helena. Sabia que esses seres supraconscientes, de plasma do coletivo 9, não possuem nenhuma forma corpórea real. Eles podem se transformar em qualquer coisa. Interessante. Impressionante, não, meus amigos? É verdade. Então, a nossa concepção de ser anjos e demônios surgiu quando o ser humano começou a interagir com seres hiperdimensionais. Existem também seres hiperdimensionais negativos, tá? Os Ginza são seres reptilianos hiperdimensionais que também não estão presos ao espaço-tempo, já foram expulsos daqui, que têm essa mesma característica, mas são totalmente negativos. Esses são os anjos e demônios. Esses são os reais, anjos e demônios. Muito bem. Que foram interpretados, e deturpados, segundo a nossa cultura limitada. Uma interpretação totalmente equivocada, vai passando de essa informação, geração após geração, e isso é tido como verdade absoluta. Aqui, meus amigos. Comprador da Tesco captura OVNI por engano enquanto tirava foto do pôr do sol do lado de fora da loja. Caetano, 49 anos, não conseguiu acreditar no que via quando olhou mais de perto a foto do pôr do sol que havia tirado do lado de fora de uma filial da Tesco em Utah-Chater, Staffordshire. Maravilhoso. Que estacionamento, meus amigos. Olha aqui de pertinho. Que maravilhoso. Que flagrante maravilhoso. Olha só. Realmente é um OVNI. E foi por um acaso que ele fez este registro. Realmente espetacular. E falando de anjos e demônios, meus amigos, o último webinar de Helena Danã sobre, abre aspas, a história secreta de Lúcifer. Quem é Lúcifer, afinal de contas? Apresenta uma análise fascinante da entidade conhecida como Lúcifer, também conhecido como Satanás, Iblis, baseado em antigos textos sumérios e bíblicos, e que dá força à análise de Danã, de Helena Danã, é que ela é uma ex-arqueóloga profissional e está tendo contato com um dos principais protagonistas que pode lançar luz sobre toda a história de Lúcifer. O líder Anunnaki, Ea, príncipe Ea, conhecido como Enk, comandante da Terra, Eden Nibiru. Aparentemente, Lúcifer não é outro senão o guerreiro Anunnaki Marduk. Então, Marduk é Lúcifer, ok? E se rebelou contra seu pai, Enk. É interessante. Marduk se rebelou contra o seu pai. Exatamente isso bate com a narrativa bíblica. Compreenderam, meus amigos? Então, a Bíblia é simplesmente um plágio do Atrahasis. Tanto é que no Atrahasis fala que Enki e Nihursak, sua esposa, criaram o homem, o lêmure de cabeça preta, e utilizaram um elemento para fazer isso, que foi o barro. E exatamente, fala dos Elohim, os Elohim na Bíblia que criaram o homem a partir do barro. Então é um plágio assim, explícito, desde o dilúvio até a Torre de Babel, os híbridos, os Néfilins, tudo, a descrição. Se você pegar de Gênesis 1 até Gênesis 7, é um plágio explícito do Atrahasis. E fala também de Marduk, que traiu o seu próprio pai. Lembrando que Lúcifer traiu Deus. Não foi assim? Exatamente isso que está na Bíblia.
Então vejam que esta é a verdadeira origem de Lúcifer, Marduk, filho que se rebelou contra o seu pai, Enki, devido à manipulação de seu tio Enlil, o comandante espacial Anunnaki, deus do céu Yu. Ele afirma que no judaísmo, Satanás é descrito como um servo de Yahvé, que não é outro senão Enlil, Yu. Essa afirmação é apoiada pelo trabalho de Marduk com Enlil, em textos sumérios. Ela também afirma que no cristianismo, Satanás é descrito como um adversário, o que é semelhante ao papel de Iblis, nos textos do Alcorão. Iblis é conhecido como Satanás, né? Satanás ou Lúcifer no Alcorão, na fé islâmica. Há muito mais para descrever, mas deixe os interessados assistir ao seu webinar, que está disponível online. É realmente bastante interessante. E tá aqui, meus amigos. Essa aqui é a foto de Marduk. Diz que Satanás é bonitão? É verdade. Bastante sedutor e bonitão. Aqui. Essa seria a foto do capeta. Muito bem. Envolvendo extraterrestres no estacionamento de todas as religiões mundiais. O envolvimento de extraterrestres no estabelecimento de todas as religiões mundiais é um dos grandes choques que aguarda a humanidade da superfície no mundo pós-divulgação. Então, esse vai ser um verdadeiro choque, meus amigos. As pessoas vão ficar sem chão. Por quê? Elas vão entender que a origem de todas as religiões mundiais vieram dos extraterrestres. Essa será a verdade, e isso vai vir junto com a divulgação. Não tem como separar uma coisa da outra. Isso será um impacto muito grande, será uma quebra de paradigmas nunca vista na história da humanidade. Olha só isso aqui, já estamos quase com 1 hora de live. Rony Verletti, ufólogo brasileiro que esteve no congresso lá do Jaime Mussa, no México, que aconteceu nesse último ano, no ano passado. Encontros próximos com OVNIs e seres com efeitos fisiológicos, supostas tentativas de abdução, estão acontecendo em comunidades de lavradores do interior do estado da Paraíba. Estou em contato com os locais, monitorando a situação. Meus amigos, vamos linkar essa informação. Seres das sombras que estão aparecendo, que apareceram, foram identificados no shopping de Miami, na Flórida, muito bem. Aquele episódio, com várias viaturas, etc, muito bem. Na Índia e agora na Paraíba. Então eles já estão preparando, meus amigos, preparando o terreno para algo nesse sentido, querendo alegar que essas entidades... Veja o próprio Tucker Carlson. Tucker Carlson está afirmando com todas as letras que os seres extraterrestres, na verdade, são entidades paranormais, ou seja, seres hiperdimensionais negativos. O que eles estão querendo alegar, o que eles estão querendo construir, empurrar uma narrativa, que os seres extraterrestres são demônios e anjos. E provavelmente eles querem... O desfecho disso será a vinda do Messias. O Messias. É claro que eles não serão bem-sucedidos. É óbvio que não. A Federação Galáctica de Mundos, o Conselho dos Nove, que sabe tudo, então não tem como esconder nada desses seres, vai frustrar esses trevosos. Mas é exatamente isso que eles estão querendo fazer. Muito bem. E tem mais, meus amigos, que distúrbios misteriosos perturbam moradores em Kentucky, está aqui. Seres das sombras atacando vilarejos da Índia. Bem interessante. Depois eu vou dar mais especificações numa próxima live. Eu vou repassar, pelo menos esses últimos posts aqui, eu vou repassar para vocês. Meus amigos, a revelação vai simplesmente acabar com, por exemplo, vocês acham, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês acham que o Vaticano quer a revelação dos extraterrestres? Vocês acreditam? Estou perguntando aqui para vocês. Simplesmente o império do Vaticano, das religiões, vai ruir, vai sucumbir de uma vez por todas. E isto é um império de muito poder, prestígio e dinheiro. É muita coisa que está em jogo. Vocês estão entendendo? Por isso que eles estão tentando criar este cenário. Estão querendo manipular as pessoas e deturpar a revelação. Tucker Carlson acaba de postar um vídeo soando o alarme para se preparar rapidamente, porque a rede cairá em breve. Então, o Tucker Carlson diz que a internet vai cair em breve. Ele pelo menos tem essa percepção. Muito bem, vamos ficar atentos, porque isso é verdade, existem muitos rumores com relação a isso. Os escuros não têm como ganhar pelas vias normais, meus amigos. Simplesmente os Estados Unidos será recuperado pela aliança. Tudo indica isso. Não existe chance alguma. Então eles têm que achar algum efeito para barrar isso. Eles têm que achar algum efeito catalisador para tentar reverter esse quadro. Eles precisam tirar um coelho da cartola. Eles precisam de um coringa. Muito bem. Tanto é verdade, meus amigos. Aqui, notícias do Loirão. Loirão vence as primárias do Partido Republicano em Iowa. O ex-presidente norte-americano, Loirão, venceu as primárias republicanas no oeste da Iowa. Os Estados Unidos aponta a previsão de diversos meios de mídia estadunidenses. A vitória de Loirão já era esperada pelos analistas, com uma verdadeira batalha sendo pela oposição do segundo lugar. A disputa estava entre o governador da Flórida, o DeSantis, e a Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos na ONU. As votações no estado de Iowa, reduto conservador. Então, por que é tão importante esta primária em Iowa? Porque ali, meus amigos, é o epicentro, tá para vocês entenderem, é o epicentro do Partido Republicano. Então, geralmente, quem ganha em Iowa vai ganhar as prévias nos Estados Unidos. Então, isso aqui já está praticamente, o Loirão vai ser o candidato republicano, tá? É oficial, tá praticamente agora, né? Falta muito pouco, para que o Loirão seja oficializado como candidato republicano.
E aqui está o resultado para vocês. Da Iowa, Loirão declara vencedor apenas 30 minutos após o fechamento das urnas. Foi uma vitória avassaladora. DeSantis fica em segundo lugar. E a Haley aqui termina em terceiro. Aqui. Loirão com 51% dos votos. Okay, muito bem. DeSantis com 21%. Se você somar todos, ainda não dá do Loirão. Se você somar todo mundo. Aqui. A Haley ficou com 19%. E o Ramaswamy, 8%. Que é bem próximo do Loirão. Seguindo os resultados do estado de Iowa, o pré-candidato ao Partido Republicano, o Vivek Ramaswamy, anunciou que é empresário, inclusive, também, e ele é apoiador do Loirão, anunciou sua saída da corrida eleitoral nesta terça-feira, dia 16. Embora os votos ainda estejam sendo contados, o ex-presidente Loirão dispara como líder da disputa preliminar no estado norte-americano de Iowa, com 59,9% dos votos computados. Atrás segue o governador da Flórida, DeSantis, com 21,3% dos votos, e o embaixador dos Estados Unidos da Honolulu, a Nikki Haley, com 19,1%. O empresário Vivek Ramaswamy obteve apenas 7,7% dos votos. Em seu discurso de vitória, Loirão parabenizou Vivek, porque ele fez um ótimo trabalho. Ele veio do zero e tem uma grande porcentagem, provavelmente 8%. Ramaswamy era um candidato querido pelo eleitorado republicano. No entanto, ele teve dificuldade em distanciar-se, desvincular de sua imagem do Loirão. Porque ele não conseguiu esconder isso. Ele não consegue ser adversário do Loirão, porque eles são muito próximos. Ramaswamy, ele tem descendência indiana. Tá? Favorito dos eleitores. Após desistir, Vivek ligou para Loirão para parabenizá-lo pela vitória e declarar seu apoio na eleição presidencial. Fantástico. O Partido Democrata, enquanto isso, meus amigos, no Partido Democrata está uma verdadeira balbúrdia, uma bagunça aqui. O Partido Democrata dos Estados Unidos é acusado de sabotar as primárias para favorecer Biden. O Partido Republicano já está praticamente definido, né? Já está praticamente elucidado que Loirão será, de fato, o candidato. Muito bem. Agora, com relação ao Partido Democrata, o negócio não está nada fácil. Partido Democrata dos Estados Unidos é acusado de sabotar as primárias para favorecer Biden. O congressista Dan Phillips, candidato democrata a presidente dos Estados Unidos, eu acho que é por isso que o Robert Kennedy Jr. simplesmente vai disputar como candidato independente. Ele, que a priori estava disputando como candidato democrata as primárias, mas ele simplesmente desistiu. Criticou o seu partido por tentar sabotar as primárias a favorecer Biden, segundo a agência Fox News. Impressionante, meus amigos. Quer dizer, eles estão querendo empurrar o Biden já aqui dentro do Partido Democrata. Aqui. Conforme Phillips, a supressão do processo eleitoral é tão perigosa quanto os tumultos. Ele falou aqui, que aconteceram no Capitólio, vocês conhecem muito bem, né? Olha que comparação que ele fez. Olha só a comparação. Isso é muito grave. A denúncia aqui do candidato, né? Pré-candidato aqui, as primárias aqui do candidato às primárias. Pré-candidato não, candidato às primárias do Partido Democrata. Como os democratas podem dizer que estão lutando pela democracia, meus amigos, ele está dizendo que está dizendo isso não é um republicano. É um candidato democrata que está disputando as primárias. É inacreditável, né? Presta atenção. É surreal o negócio aqui. Abre aspas. Como os democratas podem dizer que estão lutando pela democracia? Pergunta. Como pode dizer que são a favor da liberdade de expressão, da defesa da liberdade e da democracia, mas não concordam em realizar sequer um debate? Não tem debate, meus amigos. Porque se o Biden debater com o candidato, com certeza, com o Dan Phillips, vai perder. Porque ele é totalmente senil. Ele não sabe nem onde está. Ele não fala coisa com coisa. Ele é uma Dilma 3.0. Quer dizer, quem já achava a Dilma terrível, o Biden é outro nível, outro patamar. Aqui, não concordo em realizar sequer um debate. Disse o político acerca de um possível debate com o atual mandatário. Eu queria debater com o Biden. É para ver quem tem as melhores propostas, melhores ideias, aliás. Isso faz parte do jogo democrático, não há dúvida. As sondagens citadas pela Fox News mostram que a maioria esmagadora dos eleitores democratas preferia ter uma alternativa a Biden. E foi feita uma pesquisa, meus amigos, que os próprios eleitores democratas querem uma alternativa. Nem eles querem o Biden como candidato. E eles estão querendo empurrar a goela abaixo o Biden como sendo o candidato oficial à corrida eleitoral de 2024. E o Dean Phillips está simplesmente indignado. Porque ele simplesmente, eu quero um debate com ele, eu vou acabar com ele no debate. Isso faz parte do jogo democrata. Por que vocês não deixam eu debater com o Biden? Porque com certeza ele sabe que o Biden vai perder. Estão entendendo agora, meus amigos? Enquanto isso, em Israel, milhares voltam a protestar em Israel exigindo renúncia do Bibi, do Natim. Meus amigos, segundo o Benjamin Funford, e não só o Benjamin Funford, existem indícios fortíssimos, o Bibi, ele tem desavenças seríssimas, divergências seríssimas com militares de Israel. O povo não suporta mais ele. Então,
alguns analistas acreditam que Israel está à beira de uma batalha civil, se é que vocês me entendem. Centenas de pessoas se manifestaram em Tel Aviv, Israel, demonstrando sua insatisfação. Aliás, essas manifestações já são de longa data. Elas acontecem muito antes do que ocorreu, vocês entendem, naquele dia fatídico, né? Muito tempo antes da invasão do Hamas. Com o governo primeiro-ministro israelense, Natinho, né, Bibi, informa a mídia local. Os protestos depois se espalharam por todo o país, gerando conflitos com as autoridades policiais, com os manifestantes exigindo a libertação dos israelenses mantidos como reféns na faixa de Gaza. E vejam que a maioria do povo israelense também quer o fim desse conflito. Eles não querem aumentar a escalada do conflito. Não querem. E isto é a vontade majoritária do povo israelense. E eles já estão fartos do Bibi. Eu falei bidê. Do Bibi. Do Bibi, no Natinho. Meio online. O ponto fraco de Davos. Davos, eles querem ser os senhores do mundo. Como a elite global se entrega... Aqui não dá, meus amigos. É o que está no meio online. Tá? Eles se reuniram há pouco, meus amigos. Olha só essa manchete aqui. O ponto fraco de Davos. Como a elite global se entrega ao pozinho do mal. Você sabe como que é, né? Isso, Maradona gostava. Tem muitos outros que o Zé também gosta, lá da Usantia. Pois é, esse aí. Caviar, champanhe, festas secretas, festinhas secretas, presta atenção, bunga-bunga nos bastidores do Fórum Econômico de Davos. Impressionante. Vamos aqui, ele mostra os bastidores, que é uma fonte que esteve lá. Interessante. Tema deste ano é reconstruindo a confiança, porque simplesmente eles perderam o controle de tudo. Tema bastante apropriado. O próprio Benjamin Fulford fala que esse tema é bastante apropriado, reconstruindo a confiança, porque simplesmente eles perderam o controle do mundo, estão desesperados. E contará com a presença de 3.000 convidados. Mas quando os hóspedes chegam a Davos, fazem mais do que apenas discutir. Muito mais. Você não sabe o que rola lá. Meus amigos. Fazem mais do que apenas discutir conflitos globais. A da economia e a evolução da tecnologia. Pois é. Coisa tenebrosa. Grandes festas. É um inferninho. Eu já falei do inferninho, né, Neto? Interiores que tem sempre, né? É bem, só que é um inferninho 20.0, assim, 3.0. Você não tem ideia. Excomunal. Mas quando desce a pequena cidade turística alpina de Davos, na Suíça, ali, os participantes fazem mais do que apenas discutir os conflitos globais. A economia e a evolução da tecnologia. Eles se unem e constroem pontos de negócios entre si em saraus e festas de primeira linha. As corporações e dignatários se misturam em torno de caviar, garrafas de champanhe de $1.000, e festas luxuosas, para os quais apenas a elite do mundo pode ser convidada. É claro que não é para você, é apenas para os descendentes do Eliú. É claro, porque eles são seres especiais. Muito bem. Eles, na cabeça dessas pessoas, o mundo é deles, por direito. É assim que eles entendem a realidade. E o resto simplesmente tem que se sujeitar a eles, ser subserviente e servi-los. Que são chamados, o Kissinger falava assim, de comedores inúteis. Pois é. Vamos continuar aqui. Uma pessoa que participava frequentemente do fórum, uma pessoa, o denunciante, não sou eu que estou dizendo, presta atenção, do fórum, disse ao The New York Post, abre aspas, você quase pode sentir o cheiro da magia do lugar. Magia. É um lugar mágico. Quando está lá. Você não consegue nem sentir os pés no chão. Mas está flutuando. Tanta energia negativa, né? Deve ser uma coisa terrível mesmo. Todo mundo tem uma agenda. Todo mundo tem uma agenda. Interessante. Tem um planinho secreto, um querendo seduzir o outro. E você nunca sabe quem vai encontrar ao sair do banheiro. Poderia ser o Tio Bill, por exemplo. Você pode encontrar artistas, encontrar pessoas, grandes empresários, grandes nomes aí, representantes de grandes corporações. É bom salientar que faz mais de 5 anos, isso é informação, eu nem coloquei aqui porque não acho pertinente, que o Elon Musk não participa mais do Fórum de Davos. Por que será, não, gente? Não vai mais lá, tá? Muito bem. Continuando. Você não faz mais parte do clube. Muito bem. Você está perto de alguma das pessoas mais inteligentes do mundo. Inteligentes para dominar, para controlar pessoas e manipular a humanidade. Mas uma coisa que você aprende é que elas nem sempre são tão inteligentes. Scaramucci, que frequentou Davos há anos, o denunciante, está organizando uma festa de vinhos no Hotel Europe durante a conferência, onde a garrafa de vinho, champanhe, custarão quase $1.000 por garrafa. Míseros $1.000. O que são $1.000, né, Ned? Nada, né? $1.000 uma garrafinha de champanhe. Muito bem. Aqui. No ano passado, outros eventos sofisticados de saraus seletivos, organizados após o término das palestras do dia, ofereceram aos estimados convidados mais do que apenas bebidas alcoólicas.
Não sou eu que estou dizendo, tá, meus amigos? Aqui é o rapaz que esteve lá. Uma empresa de psicodélicos. Psicodélicos ofereceu microdoses de cogumelos mágicos. Eu falo do cogumelo mágico, gente? Ficar todo mundo doidão, tá aqui, ó. Aos delegados durante as 40 sessões de palestrantes. A casa de Davos de psicodélicos médicos. Tá? Mas tudo com prescrição médica, né, gente? Claro, fica tranquilo. Tudo dentro da lei. Aqui, em 2022, Maria Velkova, uma das organizadoras da Psychedelic House of Davos, né, que é a psicodélica casa de Davos, disse, abre aspas, despertamos a curiosidade com os letreiros de neon na frente. Quando as pessoas ficam curiosas e corajosas o suficiente para vir até aqui, elas percebem que não se trata de uma festa de dança eletrônica underground, né? E naquelas festas Vogue que falam, me ajuda aí. Aquelas festas aqui de música eletrônica, festa Vogue, rave, isso, rave, agora lembrei. Muito bem. Eles encontraram cientistas médicos, legisladores, pessoas de setores com sem fins lucrativos, de renome mundial e especialistas de instituições acadêmicas líderes. Em 2016, 5 soldados suíços, presta atenção, meus amigos. Claro que foi apenas uma coincidência, né? Aqui, em 2016, 5 soldados suíços destacados para proteger, tá fazendo a segurança, sabe? Segurança, ali do Fórum de Davos, lá em 2016. Foram mandados para casa depois de terem testado positivo para pozinho branco, disse o exército suíço. Estavam consumindo muito. Outros 7 foram punidos por consumo de coisinha do mal, né, que não dá pra falar aqui. Depois que os 12 que voltaram da licença eram suspeitos de intoxicação. Seguranças. Mas eles estavam lá dentro, Liette. Como é que eles arrumaram isso? Estavam fazendo a segurança, não pode sair, tem que dormir lá, os dormitórios são todos lá. É complicado, né? Pois é. Todos aqui, abre aspas, todos os 12 soldados consumiram a cannabis, né? E 5 deles consumiram adicionalmente o pozinho branco. Disse a porta-voz do exército suíço, Stefan Hopp. Esses 5 foram imediatamente mandados para casa. Os outros estão recebendo punição disciplinar durante seu serviço. Muito bem. Outras deboches também marcam presença em Davos. No ano passado, foi relatado que os trabalhadores do sexo, sabe as trabalhadoras, como fala mesmo, gente? Liberais, né? Trabalhadoras liberais, que desceram a nevada cidade suíça, né? De neve, que cobraram apenas míseros $2.500 por noite pelos seus serviços durante o fórum. Veja que é uma festança e tanto, hein? É um verdadeiro inferninho, como eu havia dito para vocês. Isso. Elas de luxo, né? Isso. Trabalhadoras liberais de luxo. $2.500 por noite. A medida, isso que é oficial, tá, meus amigos? As coisas, muito bem. À medida que crescem as preocupações sobre o apoio contínuo dos Estados Unidos à batalha da Usante durante um ano eleitoral, espera-se que o Conselho de Segurança Nacional, a Jack Sullivan e o secretário de Estado Anthony Blinken discursem no fórum este ano, que começa oficialmente na noite de segunda-feira e vai até o final de semana, essa reunião dessa cúpula do mal. O papel do Sul global nas conversações sobre a fórmula da paz da Usante ficou em destaque em Davos. Muitos dos países não alinhados da África, América Latina, Médio Oriente e Ásia, que permaneceram em grande parte à margem da Usantia, estarão representados essa semana na instância montanhosa Suíça. Meus amigos, sabe qual é a intenção deles? Seduzir, vir com aquela historinha, seduzir os líderes do Sul Global para apoiarem o Zé. Inclusive o Zé estaria lá presente, né? Seria muito bem recebido, obviamente, né? Claro, ele é amiguinho, né, do grupo elitista mundial, dos metacapitalistas. Só que eles, simplesmente, meus amigos, eles não alcançaram o seu objetivo maravilhosamente. Eu tenho informações oficiais para vocês que todos os líderes do Sul Global, a grande maioria, simplesmente disse não aos metacapitalistas, na cara deles. Eles ficaram assim, por isso que eles estão tão decepcionados, né, gente? Aí tem que recorrer para essas coisas, né? Porque realmente o tempo deles está se acabando. O país do Sul Global estão cada vez mais envolvidos no nosso trabalho, disse Emma em sua conta no Telegram. A Usantia, como forte apoio dos seus aliados, tem afirmado consistentemente que não desistirá até que tenha recuperado cada pedaço de território que é a Rússia, né, aquela narrativa. Meus amigos, como que tem pessoas ainda que defendem a Usantia? A Usantia é simplesmente o cavalo de batalha dos globalistas para destruir o que é a soberania nacional. E quem está lutando pela soberania nacional, pelo mundo multipolar, não no mundo regido pela regra desses senhores, é o Putin. E como que tem pessoas despertas ainda? Não dá para conceber um negócio desse. Tá? Não está claro, no entanto, se os países do Sul Global concordam com isso, como uma fórmula de paz. Não concordaram. Disseram não aos globalistas. Ah, sim, meus amigos. Falando em seres hiperdimensionais, a gente pode falar aqui algo bem interessante, que é a respeito do corpo Merkabah. Merkabah também. Muito bem. E quem vai nos ilustrar, falar sobre isso, vai nos orientar, vai nos instruir, melhor dizendo, será nada mais, nada menos que um pleiadiano que está na 8ª densidade.
O Quóron, muito bem. Vamos lá, colocar o Quóron na tela. Um pleiadiano que ascendeu à 8ª densidade. Maravilhoso. Vamos lá. Mensagem de Quóron do planeta da Rórate do Sistema Solar de Taygeta nas Pleiades. Sobre a sensação de energia de Quóron ser diferente de Anax. Anax está aqui, Anax é um garote. Muito bem. Faz parte da família galáctica da Helena, é um fractal da Helena, familiar. Anax é muito doce, é como suavidade, doçura, amor. Você derrete, é como mel. É absolutamente uma energia calmante, maravilhosa. Quóron é diferente. É muito forte, escaldante, poderoso, muito masculino. Anax se apresenta como um homem, mas é um ser andrógeno. Então, os Angarotes, eles são tanto meninos quanto meninas. Tá? Mas não é ideologia de gênero, não. Biologicamente, eles são meninos e meninas. Aliás, existem muitos seres hermafroditas no universo. Existem várias raças de seres que são hermafroditas. Aliás, existe uma live aqui no nosso acervo que fala sobre os seres hermafroditas no universo. Ele escolheu a expressão do seu gênero, como nessas almas fazem aqui na Terra. Mas ele tem os dois princípios universais nele. Maravilhoso. Mensagem de Quóron sobre o autoempoderamento. Quóron já explicou uma vez que escolheu se expressar como masculino, mas tem os dois gêneros nele. É bom vocês entenderem isso. Meus amigos, quando você ascende, depois que você passa da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª densidade, você não tem mais corpo. Então você é homem e mulher, você tem a plenitude do masculino e do feminino. Só que Quóron se manifesta como ser masculino, porque ele prefere ser masculino. Ok? Entenda que a nossa Kundalini tem o princípio feminino e o princípio masculino. Só que você tem um gênero masculino ou feminino até a 7ª densidade. A partir da 7ª densidade, você não é mais, vamos dizer assim, um ser biológico. Como você não é um ser biológico, você consegue transcender a questão do masculino e do feminino. Então isso faz parte da evolução dos seres. Ok? À medida que eles vão evoluindo e vão ascendendo. Muito bem. Altas energias femininas. Quóron é um ser masculino forte, mas também é adorável. Sua origem é do planeta Achará. Muito bem. Tauxia, né, Lede? Do sistema solar estelar de Taygeta, no aglomerado estelar das Pleiades. Aqui a foto do Quóron. Então, Quóron prefere ser masculino. Mas quando você está na 8ª densidade, você não está preso à fisicalidade. Então você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser o que quiser. Muito bem. Qual é o termo médico, o tempo médio de vida da raça Lan, de Lyra, em anos terráqueos? Muito bem. É bom entender, meus amigos, que esses seres, quando eles chegam na 8ª ou na densidade, eles não procriam mais, né, gente? Não namoram também. Tá? Praticamente não namoram mais. Só se forem em circunstâncias muito específicas. Né? Muitas, mas eles não fazem mais isso, tá? Muito bem. Eles são plenos. Existe plenitude do masculino e do feminino. Muito bem. Qual é o tempo médio de vida da raça Lan de Lyra em anos terráqueos? Quóron. Em anos terrestres, eles podem viver cerca de 400 anos. Sobre as técnicas de feixe, Quóron. Há muita informação nessa questão. O corpo humano é um avatar de 3ª densidade habitado por ser alma de densidade superior. Quando esse ser deixa o avatar e viaja, não tem encarnação física. É apenas pura luz e pura energia, embora tenha a forma e aparência emprestada do avatar de 3ª densidade, pois ainda está ligado a ele. O que o Quóron está dizendo é que todo ser humano, você, eu, podemos tornar seres hiperdimensionais. Eu cheguei aqui, qualquer ser das Pleiades também pode chegar, pode evoluir e se tornar um ser hiperdimensional. E o Quóron é o eu superior do Toran Eridion. Então, o Quóron nada mais é que o Toran do futuro. Impressionante. Apesar que existe uma semelhança, não é tão semelhante assim, né? O Quóron é mais másculo, vamos colocar dessa forma. Mais maduro. Né? Pois bem, continuando aqui. Então, meus amigos, todos nós podemos potencialmente nos tornar seres hiperdimensionais ou multidimensionais. E ele explica como fazer isso. É um treinamento. Algumas linhagens têm uma habilidade dada pela ativação de seu genoma, permitindo viagens como essa, assumindo qualquer forma que desejarem. Formas de animais, por exemplo. Interessante, pode assumir a forma que quiser. Inclusive, você pode se tornar um gatinho, um cachorrinho, né, Lente? Por que não? Um macaquinho também, um esquilo, qualquer bichinho que você goste. Um golfinho, uma baleia, por exemplo. Quando você viaja nos reinos da Terra, as partículas do seu corpo de luz são cristalizadas e solidificadas em uma densidade mais sólida, que é física, em nosso nível. Se você fizer isso sozinho, dura muito pouco tempo. Então ajudamos dando mais impulso e energia para segurar a materialização. A materialização de um corpo de luz, então, dura mais tempo. Não há outro corpo que seja copiado. É apenas alcançado por uma mudança de densidade do nosso próprio ser de luz, tornando-se físico e durando pouco tempo. Cerca de 1 hora terrestre. Então, o corpo de luz pode durar apenas 1 hora terrestre. Você pode navegar com ele por aí, pelo universo. Depois disso, o campo de energia tem dificuldade de se segurar. E você deve voltar, pois é uma solidificação temporária.
podemos transportar um corpo físico de terceira densidade. Maravilhoso. O Merkabah, ou Merkaba, é também uma forma de viajar, uma forma de percorrer distâncias e densidades. Então, você criar o seu próprio corpo de luz, manifestar esse corpo de luz, é uma forma de você simplesmente escapar da restrição da terceira densidade. Então você pode passear pelas densidades utilizando o seu corpo de luz, Merkaba. É diferente de irradiar. A Merkaba é um dispositivo interdimensional através de diferentes densidades e dimensões. Existem diferentes maneiras de usar um veículo Merkaba ou Merkabah. Você pode criar para proteção, construindo o seu redor por visualização e trabalho energético. Então é interessante, para você construir o seu corpo de luz, você constrói através de visualização, usando o poder imaginativo, como diz o Preston Nicios, que todas as habilidades psíquicas advêm, têm origem no processo imaginativo, e também no trabalho energético. Quando a gente fala de trabalho energético, é a harmonia da Kundalini. Então você tem que estar em harmonia com o princípio masculino e com o princípio feminino. Se você é homem ou mulher, independente disso, nós temos o quê? O princípio masculino e o princípio feminino. Isso tem que estar em harmonia. Ou seja, você tem que aprender. Se você é mulher, tem que aprender a respeitar e amar o homem. E o homem tem que aprender a respeitar e amar a mulher. E reconhecer que o princípio masculino é necessário para a manutenção do universo. Sem o princípio masculino, nada existiria. Sem o princípio feminino, idem. Então, reconhecer isso é uma forma de trazer harmonia. Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, tem desequilíbrio com o masculino e com o feminino. Mulheres que acham que todos os homens traem, por exemplo, está desequilíbrio com o feminino, com o masculino. Você acha que todos, generalização. Se você generaliza a mulher, toda mulher é interesseira, você também está com problema com o feminino. Simples assim, isso é uma programação mental. E ela tem que ser o quê? Dissolvida. Porque isso atrapalha a sua evolução. Aliás, é o do trabalho da Ariete, né, gente? Exatamente isso. E isso dá margem ao quê? Para que os escuros possam instalar anexos para travar e criar uma matrix pessoal na sua mente. É limitar a sua capacidade psíquica e intelectual e cognitiva também. Manipulando o seu campo energético, esculpindo suas energias e construindo-a. Isso é diferente da propriedade interdimensional. Você pode começar a construí-la, mas o dispositivo interdimensional que você tem, em si mesmo, você o ativa, expande quando quiser. Maravilhoso! Você pode construí-lo ao seu redor, ou pode expandi-lo por dentro, mas isso é algo sólido, energeticamente. É difícil explicar esse paradoxo. Você o ativa enviando um impulso de energia de seu ser e vibrando a própria estrutura muito rápido. Um pulso. Esse pulso de energia do ser vem da Kundalini, tá, meus amigos? Aliás, os budistas já sabiam disso há muito tempo. Quando você está com o seu parceiro, com a sua parceira, se você não sente esse impulso de energia, é porque de fato não está tendo uma relação adequada, ou seja, não está de fato acontecendo a união sagrada. Muito poderosamente, até que ela comece a mudar de densidade, ter transporte. Você pode percorrer distâncias com ela, mas isso não é a sua principal função, que é a projeção de ressonância. Você se projetará como o Merkaba, ou Merkabah, para outro lugar, por ressonância de projeção. Você precisa mover a pirâmide superior do Merkabah no sentido horário e inferior no sentido anti-horário. E como vocês podem perceber, o Merkabah parece o quê? Duas pirâmides. Uma invertida, exatamente isso. Uma de cabeça para baixo e outra de cabeça para cima. Perfeito? Você projetará... Você precisa mover a pirâmide superior, muito bem, no sentido horário, e inferior no anti-horário. Já tinha dito. Isso cria uma mudança no contínuo no espaço ao seu redor, em seu campo de energia, e transporta para onde quiser em uma mudança dimensional. Isso pode ser difícil no começo. Então isso requer o quê? Treinamento e reforma interior. Porque se você tiver uma mente toda bagunçada, né, mente? Aí fica difícil. Por exemplo, quando eu falo de vida bagunçada, meus amigos, harmonia é você estar em harmonia com os seus, principalmente com as pessoas mais próximas, com a sua família. Então, por exemplo, você é casada, mas odeia seu marido. O marido odeia a mulher. Não dá. Isso tem que ser resolvido. Isso é uma pendência. Tem que ser resolvido. Isso causa desequilíbrio. Se você está em desequilíbrio simples, ou está em desequilíbrio com o filho, né, com o trabalho, independente do que seja. E isso simplesmente vai barrar a construção de sua Merkabah ou Merkaba. Isso é um fato. Muito bem. Sabe que as pessoas imaginam assim, isso aqui não é um abracadabra, meus amigos. A harmonia, vejam só, a habilidade psíquica, o principal requisito para você desenvolver habilidades psíquicas é equilíbrio. Se você está em desequilíbrio, esquece. Não existe fórmula mágica para pessoas desequilibradas. Tá? Simples assim. Isso é um fato. Agora, quando você está em equilíbrio, tudo é fácil. Tudo é muito fácil de desenvolver. Muito bem. Isso cria uma mudança no contínuo espaço-tempo ao seu redor, esse é o campo de energia, e transporta para onde quiser em uma mudança dimensional. Isso pode ser difícil no começo. Você precisa treinar como materializá-lo a partir do seu próprio campo de energia. Isso aqui é uma nave de luz. É uma nave construída a partir de sua própria luz, da sua própria energia. Então, como que esses seres conseguem se locomover no universo sem espaçonaves? A energia
E a própria luz da pessoa é a sua espaçonave. E o que o Quórum está dizendo é o seguinte: você, ser humano, pode fazer isso também. Assim como eu faço. Isso está ao alcance de todas as pessoas. E é claro que requer treinamento. Óbvio. Pode ter formas diferentes. A minha é um losango. Então, o corpo de luz, ou Merkaba, o Merkabah do Quórum, é um losango, como vocês podem perceber nesta ilustração. Aqui está uma Merkaba comum, a mais comum, assim, a mais banal de todas. Geralmente as pessoas têm. Muito bem. Pode ser forma diferente, minha é um losango. É diferente porque minha energia é diferente. Minha assinatura energética é diferente. Aliás, cada um tem a sua própria assinatura energética. Todos nós temos formas diferentes. Não há uma infinidade de formas, mas o losango é o mais comum. Esse é aquele que corresponde à minha estrutura energética. Não preciso de proteção como você, porque sou de uma densidade mais elevada. Então, meu próprio campo de energia está me protegendo naturalmente. Maravilhoso. Pergunta: como podemos ajudar outros terráqueos a encontrar seu caminho e sua própria missão aqui na Terra? Uma ótima pergunta. Quórum responde. Olha que interessante essa entrevista aqui com o Quórum, da Helena Danã. Quórum: podemos ajudá-los a encontrar a si mesmos com acessar essas respostas, mas é necessário ter sede pela busca. Todos nós viemos com conhecimento de nossa missão. Todos nós sabemos, ninguém saberá por você. Incrível. Isso aqui é uma informação maravilhosa do Quórum. O Quórum está dizendo o seguinte: o único que pode saber da sua missão é você mesmo. Nenhum terapeuta pode dizer, a sua missão é essa. Não existe isso. Não terceirize isso. Isso é impossível. Isto é uma questão pessoal, sua e de sua família de alma. Nenhum médium, nenhum terapeuta pode falar ou indicar para você qual é a sua missão. Você tem que descobrir por si mesmo. Ajudar os outros a encontrar a sua própria missão é ajudar os outros a se inflamar em sua própria elevação de consciência. Por exemplo, abrir, acessar e ampliar a sua consciência. Muito bem. Parar de nutrir e alimentar a ilusão da Matrix, da terceira densidade, em seu planeta. Parar de alimentar emoções e sentimentos que nascem dessa Matrix. Olha que interessante, isso aqui é um requisito fundamental. É como eu havia dito, não pode ter que estar em equilíbrio. O medo é o principal, a submissão é outra, mas o medo principalmente, qualquer coisa que tire seu poder de você, qualquer coisa que tire sua própria soberania de você, isso é da Matrix. Quando você acha que precisa ser escravizado por qualquer coisa, seu dinheiro, seus superiores, qualquer coisa que te faça te sentir inferior ou dependente, é isso que você precisa parar de nutrir. Palavras de Quórum. Depender apenas de vós mesmos. Olha só. Tendes tudo o que necessitais para realizar tudo o que queiras. Tendes todos os poderes em vós. Tendes todas as ferramentas. Tendes todas as habilidades. Não necessitais de um líder, nem de um chefe, nem de um sacerdote religioso, de um guru, de um político, para dizer o que você tem que fazer. Você só sabe o que precisa fazer. É reconectando-se com a sua própria individualidade, seu próprio poder, que você descobrirá quem você realmente é e por que veio para a Terra. Ninguém saberá isso por você. Que maravilhoso, hein, gente? O discurso do Quórum é realmente de arrepiar. E é verdade, meus amigos. Eu descobri a minha missão por mim mesmo, ninguém me disse. A Eliette, idem, né, Eliette? A mesma coisa. A melhor forma de ajudar os outros é ajudando-os a se encontrarem, dizendo-lhes que não precisam ter medo, que não precisam adotar nada que vem da Matrix, que precisam se centrar apenas na paz e o conhecimento de que você sabe mais do que pensa. Você pode muito mais do que você imagina. Sabe? Essa é uma frase enigmática. Devo dizer, você sabe mais do que pensa, que sabe. Isso significa que você veio com conhecimento, e esse conhecimento está em você. E a única coisa que você tem que fazer para recuperar esse conhecimento, fazer esse download, é simplesmente se conectando com o seu eu superior. Em sua alma, basta acessá-lo. E você vai acessar quando você parar de ouvir o barulho externo. Encontre o silêncio interior. E nesse silêncio há uma porta aberta. E atrás dessa porta está o seu poder, suas habilidades e sua missão. O conhecimento de quem você é. Por que você veio. Este é o desafio de sua evolução. Então o desafio da evolução é saber o quê? A nossa missão e nosso propósito na vida. E não tem como terceirizar isso. Evolução é empoderamento e soberania, autoempoderamento, individualidade. Estar todos juntos, mas como indivíduos. Isso é muito importante. Todos unidos como indivíduos, se colocando no lugar do outro, sempre. Empatia. Fantástico. Sobre algumas curiosidades sobre o Quórum. Sobre a propriedade dos cabelos longos. Quórum, por que você tem esses cabelos longos? Tem alguma propriedade, tem algum propósito nisso? Quórum, dependerá da espécie. Os Ahriel têm energia no cabelo. Eles têm uma extensão especial do seu campo de energia com o cabelo. Por isso, os Ahriel sempre usam cabelo compridos. Há uma razão para isso. Algumas raças da Terra fazem o mesmo. Depende da genética e da linhagem.
e da genética dos seres que os habitam. Isso é muito complexo. Mas as raças espirituais que vivem por códigos de espiritualidade, que respeitam o seu planeta e meio ambiente, tendem a deixar seus cabelos crescerem. Talvez por isso os índios deixam seus cabelos crescerem. É bem interessante. Mas como os Ahrill, que vivem em harmonia com o seu ambiente, porque você sente uma conexão com o seu ambiente. O cabelo é uma forma de comunicação. Interessante, né, meus amigos? Porque a sociedade Vril, as mulheres também tinham seus cabelos muito compridos, que chegavam até a cintura. E elas falavam exatamente isso, que elas tinham os cabelos compridos para facilitar a comunicação psíquica. Linkando aqui. Só que, claro, eu vou chegar lá, gente. Isso não é para todos, tá? Mesmo porque existem várias raças, por exemplo, os Zegarotes. Os Zegarotes são de sexta densidade, eles não têm cabelos, né, meus amigos? Né? Por exemplo, o próprio Victor, que é o guardião, o mentor do Jean Charles Moya, também não tem cabelo. Isso não quer dizer que ele não seja espiritual. E isso também quer dizer que não é porque não tem cabelo, né, gente? Que eu não possa ter espiritualidade elevada. Tá? Muito bem. Né? Aqui, porque você sente a conexão com o seu ambiente. O cabelo é uma forma de comunicação. Essa também é uma discussão muito complexa e longa. Eu tenho um cabelo muito comprido. Minha raça é uma evolução da raça Ahrill. Mudamos em densidade maior porque nosso mundo Dakarot mudou. Existem muitas camadas de vida em Dakarot. E somos uma raça que mudou da 9ª densidade. Olha o Cora da 9ª densidade. Como os Ahrill, eu tenho cabelo comprido, porque no meu estado de luz e energia, isso permite estender o meu campo de receptividade. Meu cabelo é como receptores. Eu tenho um corpo sólido e se você estivesse no meu nível que eu, no mesmo nível que eu, você poderia me tocar. Temos interações físicas, mas você precisa estar no mesmo nível. Se eu agora te visitar, estarei transparente e parecendo uma luz, sendo feita de luz, porque nossas densidades estão tão distantes uma da outra. Nossos diferentes corpos densidades não podem interagir fisicamente. Mas se você fosse um ser de 9ª densidade, eu o veria como uma pessoa da 3D e uma pessoa da 3D. Isso aqui é uma informação maravilhosa. Está dizendo o seguinte, que seres da 9ª densidade como ele, podem tocá-lo, enxergam ele como físico. Mas se ele aparecesse aqui, agora, por exemplo, aqui na minha telinha, teria a impressão que é um espectro ou uma luz, como se fosse um fantasma. Esta seria a impressão que daria. É bem interessante. Existem diferentes densidades, sem errar. Nas pretas. Existem a 5ª, a 4ª, mas também a 8ª e a 9ª. Na 4ª densidade, os seres são animais, uma forma de vida bastante primitiva, que eles importaram do seu mundo. E é um grupo de população de 9ª densidade. E, na verdade, eles vivem em um continente especial, que é mais elevado em frequência. Eu venho do planeta da Korat, que está no mesmo sistema solar, e esta é apenas a da 9ª densidade. Maravilhoso. Todos os seres da 9ª dimensão se conhecem desde que estão conectados telepaticamente? Coro, podemos nos confundir com o inconsciente coletivo de todos os seres da 9ª densidade. Você poderia fazer isso também na Terra, mas poucos de vocês o fazem. Existe algo que chamam de verdadeira linguagem, que é uma linguagem de emoção e intuição. Quando você se conecta com outros e fala com o coração pelos sentimentos, esta é a forma de comunicação e você compartilha visões, sentimentos e sons. Fantástico, porque isso aqui é exatamente a descrição do Ying Suang, que foi um psíquico, no caso, um agente psíquico do projeto Stargate. Ele fala o quê? Ele é um empata intuitivo. E ser empata intuitivo é exatamente isso, é você se comunicar através do coração, através do sentimento. E essa comunicação é a mais autêntica de todos, porque não existe mentiras. Se as pessoas se comunicassem assim, ninguém conseguiria mentir para o outro. Você saberia totalmente a verdadeira intenção um do outro. Seria totalmente transparente, sem qualquer tipo de mentira. Então isso seria sensacional. Isso aqui meus amigos, é isso que nós temos que alcançar. Você já imaginou uma sociedade onde ninguém pode mentir pra ninguém? Então não existe traição, ninguém pode trair ninguém, porque não tem como esconder, gente. Não tem traição, não tem mentira, não tem golpe, não tem político falando, né, gente? Mentiroso. Não tem como, é impossível mentir com essas habilidades. Esta é uma linguagem tridimensional, nós chamamos de verdadeira linguagem, de fato, esta é a verdadeira linguagem. O próprio Ying Suang, ele fala que se as pessoas conseguissem se comunicar e serem empatas intuitivos, se todas as pessoas fossem empatas intuitivos, nosso mundo estaria em outro patamar. Isso seria a fórmula para a nossa ascensão. É uma linguagem que é universal, que permite que todas as raças altamente evoluídas se comuniquem. Isso parece telepatia, mas é mais do que isso. Já quando você está chegando à 5ª dimensão, ou 5ª densidade, você começa a falar com seus amigos Torran, Valnek, Mayra e outros falam esse idioma. É muito simplificado, porque quando você os ouve falando, você ouve apenas palavras. Mas existem as emoções, sentimentos e as imagens que essas palavras carregam. É assim que falamos. Então, meus amigos, esse tipo de linguagem, muito mais do que palavras, você sente as emoções, todo o sentimento, toda a informação envolto dessa linguajar é externado, é compartilhado um com o outro. Então isso é algo magnífico. Você consegue entender a intenção do porquê a pessoa está dizendo isso. Se ela está sendo verdadeira, se ela está sendo sincera. Se não está sendo sincera, falsidade, ninguém vai conseguir ser falso com o outro. Hipocrisia nunca mais, né, gente?
Não vai existir mais pessoas hipócritas. Então, é esse patamar que nós temos que chegar, alcançar. Este é o alvo a ser alcançado. Fantástico. Deixa eu retornar aqui à espaçonave. Tem mais aqui, pensei que tinha acabado os slides. Existem seres da nona dimensão, como aqui na Terra, não nativos. Existem 2 assentamentos. Posso contar apenas sobre um local. Fica nas montanhas mais altas do seu planeta. No Himalaia. Olha, no Himalaia existem seres de densidade elevada, da nona densidade. Há uma porta de acesso a essa densidade. E esses seres estão ajudando a Terra, em todas as espécies nela, a evoluir. O próximo é o Monte Everest. Existe um reino paralelo, onde um grupo de seres da nona densidade estão trabalhando para elevar a vibração do planeta. Então aqui no nosso planeta existem grupos de seres humanos que já evoluíram para a nona densidade. A gente pode comparar eles como se fossem os mestres ascensos, né, gente? De verdade, esses seriam os verdadeiros mestres ascensos, que estão aqui compartilhando a sua energia para ajudar a humanidade a evoluir no processo evolutivo da humanidade. Fantástico, realmente fantástico as informações aqui do Quórum. Deixa eu retornar aqui à espaçonave. Gratidão, meus amigos, pela presença de todos vocês.